Boa tarde, estamos aqui para mais um episódio de 20 minutos com filosofia, onde vamos entrevistar o professor José Ramos. Obrigado, professor, por estar aqui connosco. Obrigado também. Hoje o tema é Rupert Sheldrake. Professor, para começar, quem é Rupert Sheldrake e o que são os campos mórficos? Bem, vou procurar sintetizar, porque de facto Rupert Sheldrake é um personagem de uma enorme gabarito em termos de investigação científica, e eu quero destacar de Rupert Sheldrake principalmente não só toda uma série de doutoramentos, campos de investigação que fez, mas uma mente com uma capacidade de olhar a ciência de uma perspectiva filosófica. Aliás, ele trabalhou a nível, e também é formado a nível da filosofia, num olhar filosófico sobre a ciência, e isso lhe permitiu, para além da sua capacidade e das suas qualidades técnicas, desenvolver muita reflexão à base da ciência, e com isso ter criado essa teoria dos campos mórficos. Antes de mais, quer dizer que eu não sou biólogo, nem físico, perdão, não é a minha área, portanto, eu irei, de alguma forma, analisar algumas questões que considero, de facto, interessantes e que me interessam sobre essa teoria dos campos mórficos de Rupert Sheldrake, numa perspectiva da filosofia, numa perspectiva de análise, hein? Portanto, se houver alguma gafe em termos de termos mais científicos, peço desculpa, que não é, de facto, a minha área e a minha especialidade. O que são os campos mórficos? Pois surge em determinada altura, né, nessa investigação, nessa reflexão de Rupert Sheldrake, dizer que, apesar de toda a grande capacidade e todo o seu vasto conhecimento, Rupert Sheldrake, quando lançou vários desafios de reflexão sobre a ciência, entre os quais a criação da teoria dos campos mórficos, que foi muito mal visto a nível do campo académico, no campo científico mais tradicional, mais ortodoxo. Inclusive, a nível de algumas revistas científicas, foi bastante, enfim, rejeitado, e acabou por ser um pouco afastado do campo académico. Eu recordo uma crítica que surgiu na revista Nature, uma revista da referência, em que dizia que há muitos séculos não aparecia um personagem que merecesse tanta fogueira como Rupert Sheldrake. As palavras não são exatamente, mas a ideia é esta, o que de si já mostra o quanto incomodativo são estas novas perspectivas que Rupert Sheldrake traz. O que são os campos mórficos, de uma forma muito simples, porque na verdade esta teoria engloba vários aspectos, não é apenas, digamos, aquilo que está na origem da própria concepção dos campos mórficos, como campos de forma, ou seja, que para Rupert Sheldrake o que nos vai dizer sobre estes campos de forma é que são como que campos de força que estão por detrás de toda a organização molecular. Ou seja, e isso é interessante, e aliás Rupert Sheldrake não é o primeiro a falar sobre esta teoria, embora o termo foi colocado por ele, mas já outros anteriores tinham levantado ideias semelhantes. Ou seja, que o que se sabe até hoje é que a nível do ADN, etc., que sabemos que todas as nossas células têm uma raiz, as células estaminais, que se diferenciam consoante o órgão, a função, etc., mas que são todas originárias, digamos, de células mãe, e que o que se pensa ou melhor, o que se sabe por pouco é como é que as células em determinados lugares vão receber uma determinada ordem para se comportar como uma célula de tipo X, e como é que
as células vão saber que, por exemplo, que formam os tecidos do nosso dedo, que vão formar um dedo, seja ele um pouco maior, mais curto, etc., mas que vão formar um dedo e não outra coisa qualquer. Portanto, não se encontrou, pelo menos que eu saiba até hoje, nenhuma estrutura, digamos, informativa no ADN que diga, a partir daqui não há mais células, né? Aqui é o limite, digamos, da estrutura das células. E então Rupert Sheldrake o que vai falar é que existe esse campo de forças, como um campo, de alguma forma, eletromagnético, que, à semelhança de um ímã, que aquela experiência que todos nós fizemos alguma vez na escola, de colocar um ímã debaixo de uma folha de papel, limalhas de ferro em cima, e que esse ímã, através dessas forças magnéticas, vai dispor as limalhas de ferro, sem que, de alguma forma, ninguém toque nelas. Essas forças vão as fazer organizar-se de determinada forma de acordo com esse campo magnético. Então, haveria como que um campo de forma que estruturaria o nosso corpo e de todos os seres vivos também. É interessante que essa noção de campo mórfico não é totalmente original, digamos assim, e talvez que o próprio Rupert Sheldrake, em contacto com a filosofia de várias zonas, principalmente na Índia, no Oriente em geral, surge esse conhecimento de uma forma bem mais precisa, que fala que o nosso corpo físico, para além da matéria, tem um campo etéreo, que é esse campo exatamente estruturante da matéria. Então, há aqui de facto uma ligação interessante entre essas tradições que falam sobre a constituição dos seres, não só do ser humano, dos seres vivos em geral, e essa teoria dos campos mórficos de Rupert Sheldrake. Como dizia, a teoria é um pouco mais ampla do que este aspecto de criação das formas, já que também tem a ver com um outro princípio que é ligado ao acumular, digamos assim, de experiências que teriam como que um grande registro e que esse registro seria como que uma memória coletiva das espécies. Ou seja, e Rupert Sheldrake vai fazer várias experiências nesse sentido. Não dá tempo para falarmos sobre todos esses elementos. Aconselho quem depois se interessar, pesquisar, porque há imenso material sobre a sua experiência. Aliás, ele desenvolve várias experiências online para as pessoas colaborar e, portanto, quem se interessar, investigar um pouco mais. Mas o que fala sobre essas memórias é, no fundo, também semelhante àquilo que Jung vai falar a nível do ser humano como um inconsciente coletivo. Só que Jung fala desse inconsciente coletivo relacionado com o ser humano. Mas todas as espécies, segundo essa teoria de Rupert Sheldrake, têm uma memória e o que determinados seres de uma determinada espécie aprendem, toda a espécie vai aprender com ela. Antes de Sheldrake já tinham sido feitas experiências nesse sentido, nomeadamente com ratinhos, em que, na América, em que se tinha, pois, com vários ratos, de diferenciá-los entre aqueles que seriam mais espertos e os que seriam menos espertos, e pô-los a resolver um labirinto. E os ratos menos espertos só acasalavam entre si para não haver aqui questões genéticas e os mais espertos entre si. E o que aconteceu é que, passado algum tempo, os descendentes tanto de uns como de outros surgiam
partindo exatamente do mesmo ponto de aprendizagem que todos tinham adquirido, ou seja, que essa aprendizagem passava para todos os seres. Procurando desenvolver essa experiência, mais tarde em Inglaterra criaram a mesma experiência, e o curioso é que os ratos, ao começar o desafio em Inglaterra, partiram do mesmo ponto de aprendizagem que tinham terminado os ratos na experiência na América. Então, essa experiência coletiva, digamos, vai ser também um elemento muito interessante nesses campos mórficos. Existem outros, como a questão da consciência expandida e a capacidade de percepção à distância, não só percepção de algumas sensações, mas inclusive entraria alguns dos fenómenos que nós normalmente denominamos como telepáticos, etc., e que Rupert Sheldrake faz experiências com vários animais também relacionado com isso. Ainda esqueci-me de referir em relação aos campos de forma, propriamente dito, Rupert Sheldrake faz experiências também relacionadas com os membros fantasma, ou seja, amputação de membros, e relacionado com as sensações que esses membros fantasma têm. Então, é algo muito vasto. Eu vou, em relação à primeira pergunta, ficar aqui e, se houver outras questões, desenvolver através delas. Rupert Sheldrake, no seu livro, fala sobre cães que conseguem antever a chegada dos donos da casa, fala de pombos que são largados a grandes distâncias e conseguem encontrar o seu pombal, em alguns casos até pombais, tentaram com pombais móveis, e térmicas que, se têm destruído a parte do seu formigueiro, são capazes de reconstruir exatamente a sequência do que restou, sem, no entanto, terem conseguido ter uma visão geral da estrutura. Sendo o homem considerado o animal mais evoluído à face da Terra, porque é que não tem estas capacidades? Ou será que não é o mais evoluído? Bem, primeira parte da pergunta, relacionado com, de facto, muitas dessas experiências que Rupert Sheldrake fez. Uma, de facto, relacionado com a percepção à distância, e que ele faz com vários animais, com cães, sobre, peço desculpa, sobre a capacidade de perceber a chegada dos donos antes deles se aproximarem de casa. Então, Sheldrake faz várias experiências controladas, entre as quais, por exemplo, não vir no mesmo carro ou parar o carro a uma certa distância de forma que o ruído não seja percebido pelo animal e, portanto, perceber se de facto há algo mais do que simplesmente sinais que o façam perceber. E parece que sim. Ou seja, que há aí uma percepção de algo que não captado diretamente pelos 5 sentidos. Depois dos pombos, de facto, ele faz uma outra experiência e que, segundo ele, teria a ver com precisamente essa memória e esse campo expandido que liga cada elemento da espécie com o local de onde deriva e que, então, faz inicialmente essa experiência de largar pombos a uma certa distância e eles regressarem, só que, não satisfeito, procurou testar de forma mais complexa e então de fazer com pombais itinerantes, ou seja, o pombal de partida, digamos, não era fixo, mas era itinerante e mesmo assim eles descobriam onde ficava esse pombal. Então, também aqui relacionado com alguma forma de percepção desse campo, já que não poderia servir aí nem orientação propriamente pelos ventos, nem campo magnético, porque tinha mudado a zona do pombal. Isso, inclusive, penso que na Primeira Guerra Mundial, se não estou em erro, foram feitas experiências desse género, experiências e práticas, porque era necessário comunicar utilizando os pombos.
E depois a questão também dessa capacidade de responder à tal experiência, ou à tal consciência coletiva da própria espécie, que acontece com, por exemplo, com as térmitas, em que faz uma experiência de, não sei se desconhecem, uma estrutura de térmitas é altamente complexo, de túneis, de galerias, etc. E cortar uma parte desse ninho de térmitas, e as térmitas depois reconstroem exatamente como estava anteriormente, em continuidade da estrutura que tinha, ou seja, respondendo a um modelo. Porque, logicamente, nós conseguimos ver, podíamos ver o projeto e fazer, mas as térmitas só veem onde estão, e portanto essa noção, como se seja uma resposta a um campo, lá está, e responderem a ele. A questão é se nós, então, com todas essas capacidades de percepção, da chegada do dono, de perceber o local de partida, etc., se nós não termos isso e assim não sermos tão inteligentes como pensávamos. Eu penso que não. Em primeiro lugar, ou seja, penso que não é verdade que nós não tenhamos isso, não que não sejamos mais, digamos, mais inteligentes, assim quisermos chamar. Isto porque o que acontece é que nós temos, hoje em dia, e muito especialmente nos tempos que vivemos, muitos instrumentos técnicos e que nos atrofiam algumas capacidades que naturalmente tínhamos. Eu costumo muitas vezes, ao falar sobre este tema ou algo semelhante, dar o exemplo de há umas décadas atrás, não assim tantas quanto isso, onde não havia telemóveis, onde os telefones eram escassos, mesmo os telefones fixos, e a comunicação entre as pessoas era mais difícil. E havia muitas vezes, e se há alguém que nos está a ouvir que, sei lá, com 50 anos ou mais, se deve recordar que era frequente quando, sei lá, acontecia algo muito importante, ou muito mau, ou muito bom, a algum amigo, a alguma pessoa com quem se estava muito chegado, as pessoas tinham uma certa percepção, passou-se algo com aquela pessoa. E hoje, muito difícil nós conseguirmos que isso aconteça, porque a facilidade, digamos, tecnológica de comunicação nos fez estar menos ligados, sem ser por esses aparelhos técnicos. Ou seja, aquilo como diz Rupert Sheldrake, a nossa consciência ficou contraída quando o que é natural em nós é ter uma consciência expandida. O que é que significa essa consciência contraída e expandida? Consciência contraída, digamos, é a consciência no cérebro, que vê as coisas a partir do cérebro, analisa, pensa, etc. A consciência expandida é aquela que nós temos quando crianças, antes de começarmos a ter maior noção de que temos um cérebro, que temos que responder de determinada forma, etc. E onde não pensamos desde o cérebro, mas sim desde o nosso contacto com os outros seres, com a vida, ou seja, a nossa consciência se liga ao mundo à nossa volta. Então, nós hoje, a nossa consciência deixou de se ligar ao mundo à nossa volta. Ou seja, essa ligação só se dá em termos tecnológicos. E por isso ficou contraída ao cérebro. Temos grande atividade cerebral, mas pouca atividade de empatia com os outros seres humanos, com os outros seres vivos, com a natureza. Então, não é que nós não tenhamos essa capacidade, mas sim a temos atrofiada ou não exercitada.
Só mais um exemplo para no fundo percebermos, sei se provavelmente alguns conhecerão, pessoas que são invisuais e que têm capacidade de perceber as cores através do tato. Ou seja, perceber as ondas vibratórias, de calor, de frio, etc., que as cores comportam e que têm essa capacidade de perceber. Não é nenhum sentido paranormal. Todos nós temos essa capacidade. Só que, claro, o fato de termos visão, esse elemento do tato está um pouco atrofiado. Eu dou só este exemplo para percebermos que não significa que nós não tenhamos certas capacidades, mas sim que o nosso estilo de vida, a nossa forma de desenvolvimento individual, de relação com o mundo, etc., nos fez atrofiar muitos desses elementos. Como se pode explicar, à luz desta teoria, a dor dos membros fantasmas ou a energia transmitida no olhar? Sim, isso tem a ver, a questão dos membros fantasmas, segundo o que diz Sheldrake, é que quando há um corte de um membro, esse corte se dá a nível físico, mas a nível do campo mórfico, ou seja, desse campo de forças, ele se mantém. E isso é interessante porque há fotografias da chamada fotografia Kirlian que mostram precisamente isso. E, inclusive, isso estaria relacionado com as sensações, de facto, desses membros fantasma, que é algo que ainda não se consegue explicar muito bem, muitas teorias, mas todas elas não conseguem ser satisfatórias para perceber o que se passa. E a tal ponto que, por exemplo, nos Estados Unidos existem certos centros que têm especialistas em massagem de centros de membros fantasma, que ajudam a aliviar a dor. E Sheldrake faz várias experiências também relacionadas com isso, com a percepção desses, como seja, pontapés através de um membro fantasma que a pessoa sente. Há experiências muito interessantes que podem procurar sobre isso. E a pergunta no final. Outra questão era a questão da energia transmitida no olhar. Fala de... E portanto tem essa energia transmitida do olhar, que Sheldrake faz várias experiências com aquilo que acho que todos nós já passámos, de perceber que estão a olhar para nós, desde trás, e isso teria a ver com essa tal consciência expandida também, ou seja, de que quando nós, e por exemplo, estamos a focar alguém, de alguma forma nos estamos a direcionar, e que é algo de nós que se expande e que é percebido por o campo mórfico, digamos assim, do receptor. E, portanto, se estabelece aí uma forma de sensibilidade. Isso tem, de facto, é muito interessante porque se assemelha a muitas das coisas que se descreve sobre esses veículos, digamos, mais, ao menos perceptíveis, mais invisíveis, que nos constituem também. Podemos ser completamente objetivos, não influenciar nenhuma experiência, depois do que nós vimos na psicologia, na física quântica, e conseguimos ver através destas experiências? Sim, o tempo é muito curto para responder a essa questão, mas dizer que não. É muito difícil não influenciarmos e há também vários cientistas se têm dedicado a isso, não só, digamos, dentro do aspecto da física quântica, mas muitas experiências como, por exemplo, influenciar a queda de uma moeda se cai numa direção ou noutra, através de um pequeno jogo, de um labirinto, e se
conseguiu perceber que há de facto essa influência, inclusive à própria distância, através de sistemas eletrónicos, chegaram-se à mesma conclusão. É claro que são sempre experiências que levam a muita discussão, pouca aceitação por parte da ciência mais ortodoxa, porque isso obriga-nos a rever e a olhar, etc., de outro modo, mas é muito difícil, porque nós e aquilo que está à nossa volta estamos em perfeita interligação, e assim como nós somos influenciados pelo mundo que nos circunda, nós influenciamos também o mundo que nos circunda. Aquilo que nós chamamos todo o campo da vida não biológica, digamos assim, ou seja, que está para além do próprio mundo solar, entra no mundo atómico, etc., também é de alguma forma vida. E, portanto, estabelece laços com os outros seres à sua volta. Professor, já mesmo para concluir, na sua opinião, que implicações pode trazer para a consciência do ser humano e para o seu posicionamento no mundo que o rodeia a confirmação da existência dos campos mórficos? Eu diria duas coisas apenas, com forma de síntese muito rápida, embora as conclusões possam ser muitas. Uma, e que tem a ver com a pergunta anterior, é que na natureza, no universo, no mundo, todos estamos interligados. E, portanto, nos poderá trazer esse sentido de responsabilidade também sobre o mundo que nos circunda. Ou seja, sentirmos que, de facto, existe a vida é uma rede, e que há um processo de comunicação, de transmissão entre todos os seres. Isso nos torna também mais responsáveis e talvez com uma maior percepção ecológica no sentido mais amplo da própria natureza. E outro é se virmos que de facto aquilo que cada um de nós, de algum modo, aprende na vida, consciencializa, se torna património de alguma forma da humanidade, então, ou seja, ampliando o inconsciente coletivo da humanidade, então sabermos que todos nós podemos de alguma forma tornar a humanidade melhor, mais consciente, mais desperta, através dos valores que vamos conquistando e desenvolvendo. No fundo, podendo parecer um pouco simplista, se pensamos de forma positiva, harmónica, luminosa, estamos a criar mais luz para a humanidade. Se pensamos de forma egoísta, negra, de opressão de uns sobre outros, de ambição, pois estamos a desenvolver de alguma forma isso também em toda a humanidade. Então, nos trará, se assim chegamos à conclusão, nos trará também um sentido de responsabilidade sobre a humanidade e o caminho que ela pretende traçar para o próprio futuro. São uma série de desafios que, de facto, esta teoria dos campos mórficos coloca, muito mais ampla do que podemos ver aqui em poucas palavras, e que por isso também tenha sido tão difícil, e está a ser tão difícil, não digo apenas aceitar, mas tomar como um ponto de partida de investigação e de unir uma reflexão filosófica à ciência. Obrigado, professor. Até à próxima. Obrigado, também. Obrigado a todos e até à próxima.